Capítulo 1. Entre as instituições públicas de uma certa cidade de Inglaterra, que não designarei por uma questão de prudência, e à qual nem darei qualquer nome imaginário, uma comum a quase todas as cidades, um albergue de mendicidade. Nesse asilo filantrópico, em certo dia e em certa época, que julgo não ser necessário precisar, nasceu o pequeno ser, cujo nome vem mencionado no cabeçalho deste capítulo. Já tinham passado cerca de 5 minutos desde que o médico da paróquia o introduzira neste mundo de misérias e sofrimentos, e ainda se duvidava que conseguisse sobreviver. Por fim, após diversos esforços, respirou, espirrou e, com um grito tão agudo quanto se podia esperar de uma criança do sexo masculino, que há pouco mais de 5 minutos possuía o dom tão útil da voz, anunciou a todos os habitantes do albergue o novo encargo que a paróquia iria suportar com a sua entrada no mundo. E ao mesmo tempo que Oliver dava esta prova inequívoca da força e liberdade dos seus pulmões, a manta remendada que cobria a cama de ferro descaiu um pouco, deixando ver a cara lívida de uma jovem que, ao levantar penosamente a cabeça, disse numa voz fraca: "Quero ver o meu filho antes de morrer." O médico, que estava sentado junto da lareira a aquecer as mãos, levantou-se, aproximou-se da cama e disse com uma doçura inesperada: "Oh, ainda é cedo para falar em morrer." "Com certeza, pobrezinha. Que Deus a guarde." Repreendeu a ajudante, enquanto guardava precipitadamente num bolso a garrafa cujo conteúdo acabará de beber com evidente satisfação. "Que Deus a guarde. Quando chegar a minha idade, depois de ter 13 filhos como eu tive, embora Deus me tenha levado 11 e deixado apenas 2, que vivem comigo aqui no albergue, pensará de outro modo, em vez de se deixar abater assim pelo desgosto. Então, minha querida, pense na felicidade que é ser mãe, e que precisa de viver para o seu filho." Esta consoladora perspectiva das alegrias de uma mãe não produziu, na aparência, os efeitos que devia. A enferma abanou a cabeça em sinal de dúvida e estendeu os braços para o filho. O médico aproximou a criança da mãe, que pousou os seus lábios frios e descoloridos sobre a testa do inocente. Em seguida, passando as mãos pela sua própria cara, como se tentasse relembrar qualquer ideia confusa, olhou à sua volta, voltou a cair sobre a cama e morreu. Friccionaram-lhe as mãos e as têmporas numa tentativa vã de a trazer de novo à vida, mas o seu sangue parara para sempre. Falaram-lhe de esperança e de felicidade, há muito tempo que, para ela, essas duas palavras tinham perdido significado. "Está tudo acabado, tia Chose", que disse, então, o cirurgião. "Pobre rapariga!" exclamou a empregada, enquanto se baixava para apanhar a rolha da garrafa que caíra em cima da cama. "Pobre rapariga! Não é preciso mandar-me chamar se a criança chorar. É natural que se mostre inquieta. Se assim acontecer, dê-lhe um caldinho de farinha." Dito isto, pegou no chapéu e parou junto da cama antes de se dirigir para a porta. "Na verdade, esta mulher faz-me pena. De onde vinha? Trouxeram-na para cá ontem à noite, por ordem do inspetor. Encontraram-na deitada no meio da rua. Tudo leva a crer que fez uma grande caminhada, pois os seus sapatos estão completamente estragados. Mas de onde vinha e para onde ia, isso ninguém sabe." O médico inclinou-se sobre a cama e pegou na mão esquerda da morta. "É sempre a mesma coisa", comentou, abanando a cabeça. "A miséria, e talvez uma má conduta. Bem, boa noite." O doutor foi jantar, a criada, voltando a provar o conteúdo da garrafa, sentou-se numa cadeira baixa em frente da lareira e começou a vestir a criança. Que espantoso exemplo do poder do vestuário oferecia então Oliver Twist. Embrulhado na manta que até ao momento constituíra sua única roupa, tanto podia ser filho de um nobre como de um mendigo. Ninguém, por mais arguto que fosse, poderia garantir qual seria o seu lugar na sociedade. Mas logo que lhe vestiram uma velha roupa de pano, amarelecida de tanto uso, Oliver foi bruscamente marcado e etiquetado, uma pobre criança da paróquia. Um órfão do albergue de mendicidade, destinado às pancadas e aos maus tratamentos, ao desprezo de toda a gente e ao carinho de ninguém. Oliver chorou bem alto. Se pudesse saber que era um órfão, abandonado à compaixão dos fabriqueiros e dos inspetores, teria chorado com bastante mais força. Capítulo 2. Durante os 8 ou 10 primeiros meses, Oliver foi vítima de uma série sistemática de enganos e decepções. Foi criado a biberão. O desprezível estado do pequeno órfão, causado pela ausência de uma alimentação natural,
foi fielmente relatado às autoridades da paróquia pelas autoridades do asilo. As autoridades da paróquia informaram-se, com dignidade, junto das autoridades do albergue, se não haveria no dito albergue uma mulher que pudesse dar ao pequeno os cuidados e a alimentação de que carecia. Perante a resposta negativa das autoridades do albergue de mendicidade, as autoridades da paróquia, seguindo o impulso dos seus corações a favor da humanidade sofredora, decidiram de comum acordo que Oliver Twist seria arrendado, isto é, para falar mais claramente, seria enviado para um anexo do albergue, que ficava a 2 ou 3 milhas de distância, onde cerca de 30 jovens infratores à lei da mendicidade se rebolavam no chão durante todo o dia, sem correrem o risco de serem incomodados pelo excesso de alimentação ou sufocados pela roupa. A direção deste anexo estava confiada aos cuidados todos maternais de uma velha, que recebia os pequenos acusados contra o pagamento semanal de 7 pences e meio por cada criança. 7 pences e meio por semana para a alimentação de uma criança é uma quantia bastante razoável. No entanto, a velha sabia bem o que convinha às crianças e ainda melhor o que lhe convinha. Assim, apropriava-se da maior parte do pagamento semanal para seu próprio uso e recuava ao máximo o limite da economia, provando possuir conhecimentos profundos de filosofia experimental. Todos conhecem a história de um célebre filósofo, que, ao descobrir um processo de manter vivo um cavalo sem o alimentar, o pôs em prática na sua própria montada, reduzindo-lhe gradualmente a ração até lhe dar apenas uma haste de palha por dia. De certo que o animal se tornaria extraordinariamente ágil e buliçoso no momento em que lhe não desse absolutamente nada de comer, se não tivesse morrido precisamente 24 horas antes de receber a sua primeira ração de ar puro. Infelizmente para a filosofia experimental da velha a quem Oliver Twist fora confiado, o seu sistema operacional ia obtendo resultados semelhantes ao do célebre filósofo. No momento em que uma criança chegava ao ponto de poder subsistir com a mais ínfima quantidade de comida possível, acontecia que, por uma dessas fatalidades da sorte, adoecia de frio e de fome, ou caía na lareira por negligência, ou sufocava por acidente. Em qualquer dos casos, a pobre criança ia, quase sempre, juntar-se no outro mundo aos pais que nunca conhecera neste. Não se pode esperar uma boa educação de uma criança criada com o sistema que acabo de descrever. No dia do seu 9º aniversário, Oliver Twist era um garoto pálido, magro e demasiado baixo para sua idade, mas receberá da natureza ou dos pais um espírito forte e são, que se desenvolvera dentro dele graças à dieta a que era submetido. E foi talvez devido a esta circunstância que conseguiu chegar pela 9ª vez ao aniversário do seu nascimento. Fosse como fosse, era o aniversário do seu nascimento, e ele celebrou-o tristemente na cave, na companhia de 2 pequenos camaradas que, depois de partilharem com ele uma tarefa, foram fechados por ousarem dizer que tinham fome. De súbito a senhora Mann, a amável hospedeira da casa, apercebeu-se de que o Sr. Bumble, o bedel, acabava de abrir a pequena porta do jardim. "Deus me perdoe, é o Sr. Bumble", exclamou com uma alegria fingida, enquanto assomava a cabeça à janela. "Susana, vai soltar Oliver e os outros 2 tratantes e lava-lhes a cara. Bondade divina, como estou contente por o ver, Sr. Bumble." O Sr. Bumble era um homem corpulento e irascível que, em vez de responder como devia a esta amável recepção, sacudiu com força a pequena aldraba e aplicou à porta um pontapé que só podia vir do pé de um bedel. "Parece impossível", exclamou a senhora Mann, correndo para abrir a porta, porque entretanto as 3 crianças tinham sido libertadas. "Como me esqueci de que a porta estava fechada por dentro por causa destes queridinhos. Faça o favor de entrar, Sr. Bumble." Apesar de este convite ter sido feito com uma cortesia capaz de acalmar qualquer pessoa, o bedel nem deu por ela. "Pensa, senhora Mann", disse o Sr. Bumble, segurando com força a sua bengala, "pensa que é sinal de respeito ou conveniente fazer esperar à porta do seu jardim os funcionários municipais quando vem tratar de assuntos da comunidade? Desculpe, Sr. Bumble, é que fui avisar 3 destas criancinhas, que tanto o amam, que o senhor tinha chegado." O Sr. Bumble era vaidoso das suas faculdades oratórias e da sua importância. Está bem, senhora Mann", retorquiu num tom mais calmo. "Acredito. Mas entremos, que tenho uma coisa a comunicar-lhe."
A senhora Mann fez entrar o Bedel numa pequena sala e desembaraçou-o da bengala, colocando-a com cuidado numa mesa à sua frente. Não se zangue, Sr. Bumble, o senhor fez uma boa caminhada, está com calor, isso vê-se bem, Sr. Bumble. Por isso, permite-me que lhe ofereça uma bebida, Sr. Bumble? Muito obrigado, de maneira nenhuma, respondeu o Sr. Bumble, agitando a mão com ar de grande dignidade. Não mo pode recusar, insistiu a senhora Mann, que adivinhara um consentimento fácil no tom da recusa, assim como no gesto que a acompanhará. Apenas uma gota, com um pouco de água fria e açúcar. O Sr. Bumble tossiu. Só uma lágrima, insistiu a senhora Mann. O que me quer oferecer? Perguntou o Bedel. Por vezes sou obrigada a ter qualquer coisa em casa para dar às criancinhas, quando estão doentes, misturada com o sedativo. Entretanto, abriu um pequeno armário e tirou uma garrafa e um copo. É genebra, Sr. Bumble. Não me diga que dá sedativos às crianças, senhora Mann, retorquiu este, enquanto seguia atentamente os gestos da hospedeira. Pois claro que lhes dou, embora me custe bastante caro. Mas, como sabe, não sou capaz de os ver sofrer, Sr. Bumble. Sem dúvida, a senhora é uma mulher piedosa. Falarei nisto aos senhores da administração, senhora Mann. A senhora é uma verdadeira mãe para estas crianças. Pega no seu copo e mexe o gin e a água. Bebo a sua saúde, senhora Mann. Bebeu metade do líquido. Entrando no assunto que aqui me trouxe, disse o Bedel, enquanto tirava do bolso uma carteira de couro. A criança que lhe foi confiada com o nome de Oliver Twist faz hoje 9 anos. Que Deus o guarde na sua divina proteção, disse a senhora Mann, esfregando o olho esquerdo com a ponta do avental. E, apesar de se prometer uma recompensa de 10 libras, que depois se elevou para 20, apesar de buscas esforçadas e, posso dizê-lo, sobre-humanas por parte dos administradores desta paróquia, nunca se conseguiu descobrir quem é o pai, e ainda muito menos o nome ou a proveniência da mãe. A senhora Mann juntou as mãos em sinal de espanto e, após um momento de reflexão, perguntou: então, como é que ele tem apelido? O Bedel endireitou-se com dignidade. Fui eu que o inventei. O Sr. Bumble? Eu próprio, senhora Mann. Nós apelidamos por ordem alfabética as crianças encontradas. O último estava no S, apelidei-os Vuble. Este estava na letra T, dei-lhe o apelido de Twist. O próximo que viermos a encontrar chamar-se-á Unvin. O seguinte viu 15 assim sucessivamente. Temos todos os nomes preparados até a letra Z. Recomeçaremos, quando tivermos esgotado o alfabeto. Fantástico! O senhor é incrivelmente culto. É provável, senhora Mann, admitiu o Bedel, visivelmente satisfeito com o elogio. É provável. Esvaziou o copo. Portanto, como Oliver é já demasiado crescido para continuar aqui, a administração decidiu que voltaria para o albergue, pelo que vim buscá-lo. Assim, traga-mo, para o ver. Trago-lhe imediatamente, disse a senhora Mann, e saiu da sala. Oliver, a quem tinham tirado uma boa camada de porcaria da cara e das mãos, pelo menos tanto quanto seria possível com apenas uma lavagem, entrou na sala conduzido pela sua benevolente protetora. Oliver, cumprimenta este senhor, ordenou ela. A criança fez um cumprimento dividido entre o Bedel sentado na cadeira e o chapéu pousado numa mesa. Queres vir comigo, Oliver? Perguntou o Sr. Bumble com dignidade. Oliver ia responder que seguiria com prazer a primeira pessoa que o viesse buscar, quando, ao levantar os olhos que mantivera baixos até então, por respeito, o seu olhar encontrou o da senhora Mann que, colocada atrás da cadeira do Bedel, lhe mostrava o punho com ar ameaçador. Compreendeu imediatamente a insinuação. Sentirá demasiadas vezes aquele punho no seu corpo para não o ter profundamente gravado na memória. E ela, virá comigo? Perguntou o pobre Oliver. Não, isso não pode ser. Mas irá ver-te algumas vezes, respondeu prontamente o Sr. Bumble. A resposta não foi muito animadora para Oliver, mas, apesar da sua pouca idade, teve o bom senso de fingir um grande desgosto por se ir embora. Não lhe foi difícil, aliás, fazer vir as lágrimas aos olhos. A fome e as pancadas ainda recentes eram motivos suficientemente fortes para chorar. A senhora Mann deu-lhe 1000 beijos e aquilo de que mais precisava, uma fatia de pão com manteiga, para que não apresentasse um aspecto tão esfaimado ao chegar ao albergue. Com a fatia de pão numa mão e a outra agarrada à manga do Sr. Bumble, Oliver caminhava como podia, perguntando insistentemente se faltava muito para chegar.
O Sr. Bumble respondia num tom breve e seco, porque a ternura momentânea, inspirada pelo gin em certas pessoas, evaporara-se-lhe do coração e o Sr. Bumble tornara-se novamente um bedel. Estavam no albergue havia um quarto de hora quando o Sr. Bumble o avisou de que conselho estava reunido e que o esperavam. Ordenou-lhe que o seguisse, acompanhando esta recomendação com 2 bengaladas. Oliver entrou numa sala, onde 10 senhores se sentavam em volta de uma mesa. Cumprimenta o conselho, ordenou Bumble. Oliver obedeceu. Como te chamas, rapaz? Oliver nunca tinha visto tantas pessoas, e ao receber nova bengalada em jeito de recomendação, começou a chorar. Os senhores chamaram-lhe idiota. Depois informaram-no de que era órfão, criado à custa da paróquia, e que iria aprender um ofício que consistia em desfiar cordas velhas para fazer estopa. Foi conduzido pelo bedel até um quarto, onde adormeceu em cima de uma cama dura, pois as boas leis deste bom país não impedem os pobres de dormir. Nesse mesmo dia, enquanto Oliver dormia, o conselho tomou uma decisão que iria influenciar o seu futuro. De facto, a administração entendeu que os pobres estavam demasiado bem, que o albergue era um local agradável para os tempos de lazer, onde os almoços, os jantares e as ceias caíam do céu durante todo o ano, um verdadeiro Eliseu onde tudo era prazer. Então, prepararam um regulamento em que se dava aos pobres a liberdade de escolherem entre morrer de fome no albergue ou morrer mais rapidamente do lado de fora. Com essa finalidade, celebraram um contrato com a Companhia das Águas para terem ao seu dispor uma provisão ilimitada desse líquido, e um outro com um comerciante de trigo, que forneceria de tempos a tempos pequenas quantidades de farinha de aveia, com o que comporiam 3 refeições diárias de caldo de farinha, uma cebola 2 vezes por semana e meio pão ao domingo. 6 meses após a chegada de Oliver ao albergue, o sistema estava em plena atividade. De princípio foi um pouco difícil, pois era preciso pagar ao cangalheiro, mas o número de pensionistas do albergue diminuiu consideravelmente e a administração estava radiante. À hora da refeição, cada criança recebia uma tigela cheia de caldo de farinha e mais nada, salvo nos dias de festa em que havia mais 2 onças e 1/4 de pão. Nunca era preciso lavar as tigelas, pois as crianças poliam-nas com as colheres até ficarem reluzentes. E, terminado este trabalho, que não ocupava muito tempo, quedavam-se a olhar para o caldeirão, parecendo ser até capazes de comer os tijolos onde estava assente. Estes infelizes comiam tão pouco que se tornaram vorazes e selvagens, ao ponto de o ameaçar, caso não lhe dessem outra tigela de caldo de farinha por dia, devorar o seu companheiro de cama durante a noite. Foi então que decidiram tirar a sorte entre eles quem iria, à ceia, pedir ao chefe mais uma tigela de caldo de farinha. A missão calhou a Oliver. Criança como era, a fome exasperara-o, portanto, levantou-se da mesa e, admirado com a sua própria temeridade, dirigiu-se ao chefe. Por favor, pode dar-me um pouco mais, senhor? O chefe tremeu e empalideceu. Olhou para o jovem rebelde com uma expressão de espanto e absurdez. As criadas ficaram paralisadas de pasmo e as crianças de medo. Que queres tu? Perguntou com uma voz zangada. Queria um pouco mais, por favor, respondeu Oliver. O chefe deu uma pancada na cabeça da criança com a colher do caldeirão, prendeu-lhe as mãos atrás das costas e gritou a chamar o bedel. Os administradores estavam reunidos em assembleia, quando o Sr. Bumble entrou precipitadamente na sala do conselho. Sr. Linkins, disse, dirigindo-se ao senhor gordo que ocupava o cadeirão, desculpe-se o incômodo, Sr. Linkins, mas Oliver pediu mais comida. Um murmúrio geral levantou-se na assembleia e em todos os rostos se espelhou uma expressão de horror. Ele pediu mais, disse o Sr. Linkins. Acalme-se, Bumble, e responda-me claramente. Terei compreendido bem se disser que ele pediu mais, depois de ter comido a ração que lhe é concedida pelo regulamento desta casa? Sim, senhor, replicou Bumble. Essa criança acabará por se enforcar, disse o homem de colete branco. Tenho a certeza. Ninguém contestou a profecia do orador. Gerou-se uma discussão acalorada, de que derivou a condenação de Oliver a ser fechado em reclusão e, no dia seguinte, um edital colocado na porta, em que se oferecia uma recompensa de 5 libras a quem desembaraçasse a paróquia do jovem Oliver Twist. Por outras palavras, ofereciam-se Oliver Twist 5 libras a quem quer que, homem ou mulher, precisasse de um aprendiz para qualquer ofício.
Nunca na minha vida tive tanto a certeza de uma coisa, dizia, no dia seguinte, o homem do colete branco ao admirar o edital pregado na porta do albergue. Nunca na minha vida tive tanto a certeza de uma coisa, como tenho de que este pequeno se há de enforcar um dia. Como, no segmento desta história, tenciono revelar se a previsão do homem do colete branco era ou não fundada, penso que destruiria o interesse desta narrativa, se acaso ela o tem, dando a entender desde já se a vida de Oliver teve ou não esse trágico fim. Capítulo 3. Depois de ter cometido o crime imperdoável de pedir mais comida, Oliver permaneceu durante 8 dias num compartimento escuro onde, por demência e bom senso da administração, o tinham encerrado. Não era descabido supor que, por muito pouco que tivesse ligado à profecia do homem do colete branco, Oliver consumaria a predição deste sábio administrador, prendendo uma ponta do seu lenço a um prego da parede e suspendendo-se na outra. No entanto, havia apenas um obstáculo à execução desse ato, é que os lenços, considerados como artigos de luxo, tinham sido proibidos para todos sempre e subtraídos, por consequência, dos narizes dos pobres, por ordem expressamente emanada da administração, reunida em conselho para essa finalidade. Esta ordem fora dada solenemente, aprovada, assinada e selada por todos os membros do conselho de administração. Um outro obstáculo, ainda maior para Oliver, era sua juventude e inexperiência. A pobre criança limitava-se a chorar amargamente todo dia. Logo que a noite vinha, longa e fria, tapava os olhos com as suas pequenas mãos para não ver a escuridão e anichava-se num canto para tentar dormir. Não pensem os inimigos do sistema que, durante a sua reclusão, Oliver foi privado das vantagens do exercício e dos prazeres da sociedade. Quanto ao exercício, era-lhe permitido, com um tempo frio, mas são, ir lavar-se todas as manhãs numa bomba existente num pátio cimentado, em presença do Sr. Bumble que, para evitar que Oliver se constipasse, lhe ativava a circulação do sangue com a aplicação de frequentes bengaladas. Quanto à sociabilidade, faziam-no subir, de 2 em 2 dias, ao refeitório durante o jantar das crianças, para ser espancado publicamente e servir de exemplo e lição para o futuro. Enquanto os assuntos de Oliver atravessavam esta fase tão favorável, sucedeu que uma manhã o Sr. Ganfield, limpa-chaminés de profissão, descia a rua principal, pensando seriamente na maneira de pagar as várias rendas em atraso que devia ao senhorio. Apesar dos seus profundos conhecimentos de aritmética, não conseguia imaginar processo de realizar 5 libras esterlinas, total da sua dívida, e, numa espécie de desespero matemático, batia alternadamente na cabeça e no seu burro, quando, ao passar em frente do albergue, os seus olhos encontraram o edital fixado na porta. Ó, gritou o limpa-chaminés para o burro. O senhor do colete branco estava junto à porta, com as mãos atrás das costas, depois de ter pronunciado um brilhante discurso na sala do conselho. Tendo testemunhado o pequeno diferendo havido entre o Sr. Ganfield e o seu burro, sorriu com satisfação ao ver o primeiro a ler o edital, pois vira desde logo que ele seria o patrão ideal para Oliver. O Sr. Ganfield sorriu também ao percorrer o escrito, pois era precisamente de 5 libras que precisava, quanto à criança que deveria tomar a seu cargo. O limpa-chaminés pensou que, com o regime a que tinha sido submetido, teria a estatura conveniente para passar nas chaminés estreitas. Releu o edital de uma ponta a outra, palavra por palavra, e dirigiu-se ao cavalheiro de colete branco, levando, respeitosamente, a mão ao boné. Perdão, desculpe, cavalheiro. Há aqui um pequeno que a paróquia pretende colocar como aprendiz? Inquiriu Ganfield. É verdade, bom homem, respondeu o outro com um sorriso condescendente. Que lhe quer? Se a paróquia lhe deseja dar um ofício agradável e nada cansativo, como o de limpar chaminés, por exemplo, estou disposto a tomá-lo ao meu serviço, pois preciso de um aprendiz. Entre, disse o senhor do colete branco. O Sr. Ganfield retrocedeu alguns passos para dar mais uma pancada na cabeça do burro, à guisa de precaução, para que o animal não se mexesse durante a sua ausência. Depois seguiu o Sr. do colete branco até a sala onde Oliver Twist o vira pela primeira vez. É um ofício sujo, disse o Sr. Linkins, logo que Ganfield confirmou a sua pretensão. Parece que já tem havido casos de crianças asfixiadas nas chaminés, comentou um outro. É porque molham a palha antes de lhe pegar fogo para os fazer descer, disse Ganfield. Só faz fumo e não arde.
O fumo não serve de nada para obrigar um miúdo a descer de uma chaminé, antes pelo contrário, só serve para o adormecer. As crianças, como sabem, são preguiçosas e teimosas como o diabo, e não há nada como uma boa chama para os fazer despachar. Ainda mais, é um favor que se lhes presta, porque, reparem, quando entalados na chaminé, mal sentem o calor nos pés, desembaraçam-se mais depressa. O homem do colete branco pareceu satisfeito com a explicação, mas um piscar de olho do Sr. Linkins reprimiu imediatamente a sua alegria. Os membros do conselho conferenciaram durante alguns minutos, mas em voz baixa: pensemos na economia, vejamos as contas, façamos um relatório. Foram apenas estas as palavras ouvidas, porque foram repetidas muitas vezes e com muita ênfase. Finalmente o murmúrio acabou e os membros do conselho retomaram os seus lugares e a sua dignidade. O Sr. Linkins tomou a palavra. Consideramos a sua proposta e não a aprovamos, disse a Ganfield. Por nada deste mundo, acrescentou o senhor do colete branco. O assunto foi bem pensado, anuíram os outros. Como Ganfield tinha fama de ter matado a pancada 3 ou 4 rapazes, veio-lhe ao pensamento que, sem dúvida, os membros do conselho, por um capricho inconcebível, se tinham deixado influenciar por esta circunstância secundária. No entanto, como não tinha intenção de avivar em público essa recordação, afastou-se lentamente da mesa, enquanto fazia rolar o boné nas mãos. Portanto, não mo querem dar? Disse, parando no limiar da porta. Não, confirmou o Sr. Linkins. Pelo menos, entendemos que a recompensa oferecida deve ser diminuída, visto que se trata de um ofício sujo. Os olhos do limpa-chaminés brilharam de alegria quando se aproximou de novo e perguntou: vejamos, senhores, quanto me querem dar? Que diabo, não sejam demasiado duros para com um pobre diabo como eu. Quanto querem dar? Penso que 3 libras e 10 chelins são o suficiente, disse o Sr. Linkins. Penso que os 10 chelins já estão a mais, disse o homem do colete branco. Bem, retorquiu Ganfield, fiquemos nas 4 libras e versam livres do miúdo para sempre. 3 libras e 10 chelins, repetiu o Sr. Linkins com firmeza. Portanto, dividamos ao meio a diferença, senhores, insistiu Ganfield. 3 libras e 15 chelins. Nem mais um pence, foi a resposta do Sr. Linkins. Os senhores são de um rigor desesperante, queixou-se o limpa-chaminés, hesitante. No entanto, o debate foi concluído e o Sr. Bumble encarregue de trazer Oliver Twist com um contrato de aprendizagem, que seria aprovado e assinado pelo juiz na tarde desse mesmo dia. Em consequência desta deliberação, o pequeno Oliver foi, com grande espanto seu, liberto do seu cativeiro e recebeu ordem para vestir uma camisa branca. Acabará de executar o seu exercício de ginástica, do qual raramente se livrava, quando o Sr. Bumble lhe trouxe, pelas suas próprias mãos, uma tigela de caldo de farinha e ração dos dias de festa, isto é, 2 onças e 1/4 de pão. Ao ver isto, Oliver começou a chorar, pensando naturalmente que tinham resolvido matá-lo com qualquer finalidade vantajosa, pelo que tentavam engordá-lo. Não fiques com os olhos vermelhos, disse o Sr. Bumble, com um ar de magnificência. Com esse reconhecido, Oliver, vais aprender um ofício, meu rapaz. Um ofício, senhor, disse a criança numa voz trêmula. Sim, Oliver. Os homens sensíveis e generosos que foram para ti os pais que nunca conheceste vão pôr-te como aprendiz, lançar-te na vida e fazer de ti um homem, se bem que custe a paróquia 3 libras e 10 chelins. 3 libras e 10 chelins, Oliver. 70 chelins. 140 moedas de 1 pence. E tudo isso por quem? Por um patifório, um mísero órfão que todos desprezam. Quando o Sr. Bumble se calou para retomar o fôlego, as lágrimas caíam ao longo da cara da pobre criança. Então, disse o Sr. Bumble, com um ar um pouco menos doutoral, pois sentia-se vaidoso com o efeito que produzira sua eloquência. Então, Oliver, enxuga os olhos com a manga da camisa e não chores assim para dentro da comida, meu rapaz. É palermice chorares assim para dentro do teu caldo de farinha. Na verdade, era asneira, o caldo de farinha já tinha bastante água. A caminho do tribunal, o Sr. Bumble ensinou a Oliver tudo o que tinha a fazer, mostrar-se muito contente e se o senhor lhe perguntasse se queria aprender um ofício, diria que não desejava outra coisa. Oliver prometeu cumprir estas recomendações, tanto mais que o bedel lhe dera a entender que, caso ele falhasse, não seria responsável pelo que lhe poderia suceder.
Logo que entraram no escritório do juiz, a criança foi deixada sozinha num gabinete com a indicação de esperar que o Sr. Bumble voltasse. Assim ficou meia hora, até que este último abriu a porta e lhe disse numa voz que pudesse ser ouvida: "Agora, meu amiguinho, vem falar com o Sr. Doutor Juiz." Depois, em voz mais baixa, advertiu num tom ameaçador: "Não te esqueças do que te disse, meu velhaco." Oliver olhou ingenuamente para o Sr. Bumble, espantado com as duas maneiras tão contraditórias de falar. Mas o bom homem não lhe deu tempo para fazer comentários e introduziu-o no compartimento vizinho, cuja porta estava aberta. Era uma sala grande com uma janela grande. Atrás de uma secretária alta estavam dois senhores idosos de cabeça empoeirada, um lendo um jornal e o outro, com a ajuda de uns óculos, um pergaminho colocado à sua frente. De um lado, defronte da secretária, estava o Sr. Linkins e, do outro, o Sr. Ganfield, com a cara suja de fuligem, enquanto 2 ou 3 corpulentos mancebos, de botas altas, passeavam no meio da sala. O senhor idoso de óculos foi adormecendo gradualmente sobre o pergaminho, e houve um momento de pausa depois de Oliver ser colocado em frente à secretária pelo Sr. Bumble. "Eis a criança, Sr. Doutor Juiz", disse o Sr. Bumble. O senhor idoso que lia o jornal voltou-se um pouco e acordou o outro, puxando-o pela manga. "Ah, é esse o pequeno?" perguntou este. "Sim, senhor", disse o bedel. "Cumprimento o senhor doutor juiz, meu amigo." Oliver encheu-se de coragem e fez a sua melhor vênia. Com os olhos fixos nas cabeças dos juízes, interrogava-se intimamente se todos os magistrados nasceriam com aquela matéria sobre os cabelos e se seria devido a isso que eram juízes. "Então", disse o senhor de óculos, "o rapaz tem vocação para limpa-chaminés." "Uma verdadeira paixão, senhor juiz", retorquiu Bumble, beliscando Oliver para o lembrar de que não seria conveniente que o desmentisse. "Bem, ele quer ser limpa-chaminés, não é?" perguntou o magistrado. "Se o a quiséssemos colocar noutro ofício, fugiria no dia seguinte, senhor juiz", respondeu Bumble. "E irá ser este homem o seu mestre. O senhor? Vai tratá-lo bem, não é verdade? Vai alimentá-lo bem? Enfim, cuidará bem dele? Se o digo, é porque eu faço, e tenho a intenção de o fazer", retorquiu Ganfield num tom brusco. "Tem a palavra fácil e um tom ríspido, meu amigo, mas parece um homem franco e honesto", disse o senhor idoso, apontando os óculos para o candidato ao prêmio oferecido no edital, cujo exterior ignóbil transpirava crueldade, mas o magistrado era meio cego e meio criança, pelo que não é de admirar que não reparasse no que qualquer pessoa notaria desde o princípio. "Sou e gabo-me de o ser", disse o limpa-chaminés com um sorriso horroroso. "Não o duvido", retorquiu o magistrado, pondo os óculos mais à ponta do nariz e procurando com os olhos o tinteiro. Era um momento crítico para o futuro de Oliver. Se o tinteiro estivesse onde o magistrado julgava que estava, teria indubitavelmente molhado a ponta do aparo, assinado o contrato e Oliver seria entregue sem mais tardar. Como o tinteiro estava mesmo debaixo do seu nariz, tentou naturalmente encontrá-lo em cima da secretária, sem o conseguir. Nesta pequena busca o seu olhar fitou ocasionalmente o rosto pálido transtornado de Oliver, que, apesar das pescadelas de olhos e os avisos sensíveis do Sr. Bumble, que continuava a beliscá-lo, olhava para a fisionomia repelente do seu futuro patrão com uma expressão de horror e medo tão evidente que nenhum magistrado, por muito míope que fosse, deixaria de se aperceber. O senhor idoso cessou a sua busca, pousou a caneta na secretária e olhou alternadamente para Oliver e para o Sr. Linkins, que tomava um pouco de rapé com um ar pretensamente alegre e descuidado. "Meu rapaz", disse o magistrado, debruçando-se sobre a secretária. Oliver estremeceu ao ouvir a sua voz, o que é fácil de compreender. As palavras foram ditas com ternura e os sons que nos são estranhos geralmente assustam-nos. Todo o seu corpo tremia e começou a chorar. "Meu rapaz", continuou o juiz, "estás pálido e pareces atemorizado. Diz-me o que se passa." "Afaste-se um pouco dele, bedel", disse o outro magistrado ao pôr o jornal de lado e inclinando-se para a frente com um ar interessado. "Agora, pequeno, diz-nos o que tens. Não tenhas medo." Oliver caiu de joelhos, de mãos juntas, e disse num tom suplicante: "Voltem-me a fechar na casa escura, matem-me a fome, batam-me, matem-me, se quiserem, mas não me mandem com aquele homem horroroso." "E esta?", disse o Sr. Bumble, erguendo os olhos e as mãos, com um ar místico.
De todos os órfãos velhacos e mentirosos que conheço, Oliver, tu és o mais desavergonhado. Cale-se, Bedel, ordenou o segundo magistrado quando Bumble acabou seu discurso. Desculpe, senhor doutor juiz, disse Bumble não acreditando no que ouvirá. É comigo que está a falar? Sim, e disse-lhe para se calar. O senhor Bumble ficou estupefacto. Mandar calar um Bedel. Que descaramento! O magistrado de óculos olhou para o seu colega e fez um sinal significativo com a cabeça. Recusamo-nos a sancionar este contrato, declarou, segurando a folha de pergaminho. Espero, balbuciou o senhor Linkins, que apenas pelo testemunho de uma criança, os senhores magistrados não irão pensar que as autoridades procederam mal nesta circunstância. Os magistrados não são chamados a pronunciar-se sobre esse assunto, respondeu o segundo magistrado. Levem esta criança de volta ao albergue e tratem-na, que ela bem parece precisar. No dia seguinte, apareceu novo edital a informar que Oliver Twist continuava por alugar e que quem o recebesse teria uma recompensa de 5 libras esterlinas. Capítulo 4. Nas famílias numerosas, quando um jovem não consegue uma colocação vantajosa, quer por sucessão, quer por compra ou qualquer outro modo, há o costume de o enviar para o mar. O Conselho de Administração, querendo seguir um procedimento tão sensato e exemplar, reuniu-se para deliberar sobre a oportunidade de embarcar Oliver Twist em qualquer navio mercante com destino a um porto qualquer que fosse pequeno e inóspito. E esta resolução foi tomada como sendo a melhor para o rapaz. Era natural que um dia o comandante, após jantar, ao procurar um divertimento para o ajudar a fazer a digestão, matasse o rapaz à pancada ou lhe rebentasse a cabeça com uma barra de ferro. Como sabemos, este gênero de passatempo é frequentemente utilizado pelos senhores marinheiros. O senhor Bumble foi encarregue de efetuar as buscas preliminares, com o fim de encontrar um capitão que precisasse a bordo de um rapaz sem parentes nem amigos. Quando o senhor Bumble estava de regresso ao albergue para dar conta dos resultados da sua missão, encontrou no limiar da porta o senhor Silverberry, o cangalheiro. Senhor Bumble, disse o cangalheiro, acabei de tirar as medidas a 2 mulheres que morreram ontem à noite. Há de fazer fortuna, senhor Silverberry, retorquiu o Bedel, enquanto metia com destreza o polegar e o indicador na caixa de rapé que o outro lhe estendera. Digo-lhe que fará fortuna, continuou, dando uma amistosa bengalada no ombro do cangalheiro. Está a falar a sério? Disse o outro. Os preços fixados pelos administradores são bastante pequenos, senhor Bumble. Tanto quanto os seus caixões, replicou o Bedel num tom quase prazenteiro, sem passar, no entanto, os limites que convinham a um homem da sua posição. Esta resposta tão a propósito pareceu agradar ao senhor Silverberry, que soltou uma boa gargalhada. Tem razão, senhor Bumble. Confesso que, com o sistema de alimentação em vigor nesta casa, os caixões são mais estreitos e menos fundos. Mas é preciso lucrar qualquer coisa, senhor Bumble. A madeira que utilizamos é um artigo caro, sabe-o bem, e as pegas de ferro vêm de Birmingham. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo tem um lado bom e um mau, e um lucro honesto não é de desprezar. É assim mesmo. Se não ganho na qualidade, tenho que me desforrar na quantidade. Precisamente, anuiu o senhor Bumble. No entanto, continuou o cangalheiro, retomando o curso das suas observações que o Bedel interrompera, tenho que lutar contra uma grande desvantagem. É que as pessoas corpulentas são sempre as primeiras a partir, depois de submetidas ao regime alimentar do albergue. Senhor Bumble, 3 ou 4 polegadas num caixão fazem um bom rombo nos lucros de um indivíduo, sobretudo quando se tem uma família a sustentar. Como o senhor Silverberry falava com um tom indignado, próprio de um homem que se sente ludibriado, o senhor Bumble pressentiu que se poderia entrar numa conversa desagradável para a honra da paróquia. Julgou prudente mudar o tema e o problema de Oliver forneceu-lhe a matéria. Por acaso, perguntou, não conhece ninguém que precise de um aprendiz? Trata-se de um rapaz da paróquia, que neste momento se torna um encargo monstruoso e, se posso dizê-lo, uma mó de moinho pendurada no pescoço da paróquia. Numas condições vantajosas, senhor Silverberry. Condições muito vantajosas. Ao dizer isto, apontou distintamente com a sua bengala para as 3 palavras escritas em letras maiúsculas, de um tamanho gigantesco, no edital, 5 libras esterlinas. Curioso.
exclamou o cangalheiro, segurando Bumble pela aba do seu hábito de eclesiástico. Era precisamente nisso que lhe queria falar. Sabe, que bonito botão tem aqui, Sr. Bumble. Ainda não o tinha notado. Sim, bastante bonito, disse o bedel, lisonjeado com a observação. O desenho é o mesmo do selo paroquial, o bom samaritano tratando as chagas de um pobre. Deu-me o conselho de administração como presente no início do ano. Usei-o pela primeira vez, se bem me lembro, para assistir ao inquérito do comerciante arruinado que apareceu morto junto de um portão. Lembro-me do caso, disse o outro. O júri decidiu que ele morreu de fome e de frio. O Sr. Bumble fez um sinal afirmativo. Se a administração desse ouvidos às banalidades que esses júris dizem, teria muito que fazer. É verdade, confirmou Silverberry. Os júris, continuou o Sr. Bumble, apertando com força sua bengala como era seu hábito quando se encolerizava, os júris são seres vis, baixos e repelentes. Para além de tudo o que se possa dizer. Tem muita razão, disse o outro. Detesto-os, continuou o bedel, que começava a corar de raiva. E eu também, ajudou Silverberry. Só queria ter um desses juristas durante 15 dias no nosso albergue, perderiam rapidamente o seu espírito de independência. É melhor não lhes dar importância, Sr. Bumble, disse Silverberry com um sorriso aprovador, para acalmar a fúria crescente do funcionário indignado. O Sr. Bumble empurrou o chapéu para trás e enxugou com um lenço o suor da testa, provocado pela sua indignação. Voltou a pôr o chapéu e disse num tom mais calmo. Bem, e sobre o rapaz? Como sabe, Sr. Bumble, pago uma boa quantia para os pobres. Ora, e depois? Se pago tanto para eles, é justo que beneficie alguma coisa com isso. Depois de muito pensar, decidi tomar o rapaz à minha responsabilidade. O Sr. Bumble pegou no braço do cangalheiro e fê-lo entrar no albergue. O Sr. Silverberry esteve em conferência com os administradores durante 5 minutos, no fim dos quais se deliberou que Oliver iria nessa mesma noite para sua casa, onde ficaria a experiência. Quando Oliver foi levado à presença destes senhores, informaram-no de que iria para aprendiz de um fabricante de caixões e que, se queixasse da sua condição ou voltasse para o albergue, seria embarcado em qualquer navio, onde correria o risco de ser afogado ou morto à pancada. O Sr. Bumble foi encarregue de conduzir Oliver à casa do seu novo patrão. Porém, antes de cumprir a sua missão, Bumble deu à pobre criança algumas bengaladas e fez-lhe umas tantas recomendações, tal como era de esperar de um bedel digno desse nome. O pequeno chorou e sentiu-se tão triste e abandonado, que não pôde deixar de fazer notar ao Sr. Bumble a sua solidão. Qualquer outro mortal teria ficado impressionado com o sofrimento da infeliz criança, mas nunca um bedel. Bumble pensava que a sensibilidade era indigna da sua personalidade paroquial. O fabricante de caixões acabava de fechar os batentes da sua loja e estava a escriturar algumas entradas no seu livro de contas, à luz de uma candeia tão apropriada à tristeza do local, quando o Sr. Bumble entrou. Ah! Exclamou, levantando os olhos do livro. É o Sr. Bumble? Em pessoa, Sr. Silverberry, replicou este. Traga o rapaz. Oliver fez uma vênia. Ah! É então o rapaz, disse o cangalheiro, levantando a candeia acima da sua cabeça para melhor observar Oliver. Senhora Silverberry, pode vir aqui por um instante, minha querida? A senhora Silverberry saiu de um pequeno compartimento das traseiras da loja. Era uma mulher magra, com uma expressão rabugenta e carrancuda. Minha querida, disse o marido, este é o rapazinho do albergue de mendicidade de quem te falei. Oliver fez mais uma vênia. Meu Deus! Exclamou a mulher. Como é pequeno. É um pouco franzino, na verdade, disse o Sr. Bumble, enquanto olhava para Oliver com uma expressão de reprovação, como se a criança fosse culpada de não ser maior. É um tanto franzino, ninguém o pode negar. Mas crescerá, Sra. Silverberry, pode ter a certeza de que crescerá. Sem dúvida, replicou a mulher. Crescerá à custa da nossa comida e bebida. Que se pode ganhar com estes rapazes da paróquia? Custam sempre mais do que valem. Mas os homens julgam que têm sempre razão. Aproxima-te, pequeno saco de ossos. Ao dizer isto, empurrou Oliver em direção a uma escada íngreme, que dava para uma cave escura e úmida, a que chamavam cozinha, onde estava sentada uma rapariga desmazelada, com uns sapatos puídos e umas meias de lã azuis num estado desgraçado.
Carlota, disse o Sr. Sowerberry, que acompanhará Oliver, dá a este rapaz os restos de carne que foram postos de lado para o frio. Esteve fora de casa durante todo o dia, passará sem eles. Espero que não sejas esquisito em os comer, não é verdade, rapaz? Oliver, cujos olhos luziram ao ouvir falar em carne e tremia só de pensar que os iria comer, respondeu prontamente que não. E colocaram-lhe à frente um prato de sobejos. Num minuto Oliver devorou tudo o que havia no prato, sem se incomodar a mastigar. A senhora Sowerberry fitava-o com um ar horrorizado, pensando que aquele apetite era de mau agouro para o futuro. Depois conduziu-o por entre os caixões e, com a sua habitual graciosidade, empurrou-o para debaixo do balcão, que seria o futuro quarto do novo aprendiz. Capítulo 5. Oliver, deixado sozinho na loja do fabricante de caixões, pousou a candeia sobre um banco e olhou timidamente em redor, com um sentimento de medo, que mesmo pessoas mais velhas do que ele compreenderão com facilidade. Um sarcófago incompleto, colocado sobre cavaletes negros, assemelhava-se tanto com a figura de um morto, que um frio glacial acompanhado com um tremor compulsivo lhe percorriam o corpo sempre que, involuntariamente, o seu olhar pousava naquele objeto tenebroso, onde, a cada momento, esperava ver surgir a cabeça hedionda de um cadáver que o faria enlouquecer de medo. Na manhã seguinte foi acordado pelo barulho de um pontapé no lado de fora da porta, barulho esse que se repetiu umas 30 vezes enquanto ele se vestia rapidamente. Quando começou a puxar os ferrolhos, os pés deixaram de bater e uma voz fez-se ouvir. "Queres ou não queres abrir a porta?" perguntou a voz pertencente aos pés que tinham batido. "É só um momento, senhor", respondeu Oliver, enquanto tirava os ferrolhos e dava a volta à chave. "Tu és o novo aprendiz, não é verdade?" perguntou a voz pelo buraco da fechadura. "Sim, senhor", retorquiu Oliver. "Que idade tens?" perguntou a voz. 10 anos, senhor", respondeu Oliver. "Quando entrar, vou chegar-te a roupa ao pelo, maldito órfão." Oliver já conhecera demasiadas vezes os resultados de ameaças semelhantes, para duvidar que o dono da voz, quem quer que fosse, cumprisse a sua promessa. Puxou os ferrolhos com as mãos trêmulas e abriu a porta. Olhou em frente, à direita e à esquerda, julgando que o desconhecido que lhe falará pelo buraco da fechadura dera alguns passos para se aquecer. À sua frente apenas via um rapaz da escola de caridade sentado num marco de pedra defronte da loja, que se entretinha a comer uma fatia de pão com manteiga, que cortava em pedaços do tamanho da sua boca e engolia com voracidade. "Desculpe", disse por fim Oliver, vendo que mais ninguém aparecia. "Foi o senhor quem bateu?" "Dei alguns pontapés", respondeu o outro. "Precisa de um caixão?" perguntou Oliver com ingenuidade. Esta pergunta pareceu irritar terrivelmente o rapaz da escola de caridade, que jurou ser Oliver quem iria precisar de um, se permitisse semelhantes brincadeiras com os seus superiores. "Com certeza não sabes quem eu sou, viu, órfão?" disse ele, descendo do marco de pedra onde estava sentado com um ar de gravidade. "Não, senhor", respondeu Oliver. "Sou o senhor Noé Claypole, e tu estás sob as minhas ordens. Vamos, abre a loja e tira os taipais." Ao mesmo tempo, deu um pontapé a Oliver e entrou na loja com um ar majestoso, cheio de importância. Oliver tirou os taipais e, quando tentou carregar até ao pequeno pátio nas traseiras da casa, onde ficavam durante o dia, partiu um vidro. Noé dignou-se ajudá-lo, mas avisou-o de que eu pagaria. Pouco tempo depois, apareceu o Sr. Sowerberry, logo seguido pela Sra. Sowerberry. Oliver, depois de pagar o vidro tal como Noé previra, seguiu este até a cozinha para tomar o pequeno almoço. "Vem para junto do lume, Noé", disse Carlota. "Tirei do almoço do patrão um bocado de toucinho para ti. Tu, Oliver, toma estes bocados de pão e o chá, que está em cima do armário, e vai comer para um canto. Mas despacha-te, que é preciso alguém a tomar conta da loja." "Ouviste? Ouviste, órfão?" perguntou Noé. "Que graça tens, Noé?" repreendeu Carlota. "Não podes deixar o pequeno sossegado? Deixá-lo sossegado? Parece-me que todos o deixam sossegado. Não corre o risco de o pai ou a mãe o contrariarem. Toda a família o deixa fazer o que quer, Carlota."
Ele é um farsante! Exclamou Carlota, rindo às gargalhadas, no que foi imitada por Noé, e os dois olharam com desdém para o pobre Oliver, que, sentado no canto mais frio da cozinha, comia apressadamente os pedaços de pão duro especialmente guardados para ele. Noé era um rapaz protegido pela caridade, mas não era um órfão do albergue de mendicidade. A sua mãe era lavadeira e o pai, antigo soldado, um velho bêbado reformado do exército, com uma perna de pau e uma pensão de 5 pences e 3 dinheiros diários. Durante muito tempo, os rapazes das lojas vizinhas haviam tido o hábito de insultar Noé em plena rua, e ele suportara tudo com uma grande paciência. Mas agora o acaso colocará-lhe no caminho um pobre órfão sem nome, que mesmo o mais humilde podia desprezar e insultar impunemente. E Noé fazia-o espiar com juros tudo o que os outros o tinham feito sofrer. Ao fim de 3 semanas, o Sr. Sowerberry decidiu, tendo em conta a aparência e a expressão melancólica de Oliver, que o rapaz faria papel de carpideira nos funerais de crianças. Esta solução agradou inteiramente a Sra. Sowerberry, que lamentou o facto de o marido só então ter pensado nisso. Capítulo 6. Terminado o mês de experiência, o contrato de aprendizagem de Oliver foi assinado conforme o pretendido. Estava-se, então, numa época favorável para as epidemias e, para me servir de uma expressão comercial, a venda de caixões estava em alta. Assim, Oliver rapidamente adquiriu bastante experiência. O sucesso da engenhosa indústria do Sr. Sowerberry ultrapassou toda a expectativa. Nunca se vira o sarampo exercer as suas funestas consequências com tanta força nas crianças. Foram inúmeros os cortejos fúnebres encabeçados por Oliver que, com um chapéu guarnecido de crepes que lhe chegavam até aos joelhos, era o espanto das mães emudecidas pela novidade do espetáculo. Como Oliver também acompanhava o seu patrão nos cortejos fúnebres para adultos, a fim de adquirir aquela impermeabilidade de caráter e domínio da sensibilidade que distinguem o gato pingado das outras classes sociais, pôde observar a coragem e a resignação com que os espíritos fortes suportam a perda dos seus parentes. Um facto digno de nota era que as pessoas de ambos os sexos que, durante o enterro, se mostravam profundamente desesperadas sentiam-se perfeitamente calmas depois de chegarem a casa e comerem. Oliver observava tudo isto com grande espanto. Que Oliver Twist tenha tomado como exemplo a resignação desta boa gente é coisa que não posso afirmar com confiança, embora seja o seu biógrafo. Só posso dizer que, durante vários meses, se submeteu docilmente à tirania e aos maus tratos de Noé Claypole, que o maltratava pior do que anteriormente, ciumento por ver o recém-chegado de bengala preta e chapéu de crepe, enquanto ele, o mais antigo na casa, continuava de boné redondo e calças de couro. Carlota, por sua vez, maltratava-o para imitar Noé, e a Sra. Sowerberry era sua inimiga declarada porque o Sr. Sowerberry mostrava-se disposto a protegê-lo. De maneira que, tendo de lutar contra estas 3 pessoas e contra a sua aversão aos funerais, Oliver estava longe de se sentir bem. Mas eis-me chegado a uma passagem importante da sua história. Vou citar um facto que, se bem que pouco importante na aparência, produziu uma mudança radical no seu futuro. Um dia em que Oliver e Noé desceram até a cozinha, à hora habitual do jantar, para comerem a sua parte da 1,5 libras de carne da pior qualidade. Carlota estava ausente no momento, e seguiu-se um pequeno intervalo durante o qual Noé Claypole, esfomeado e perverso, não achou nada melhor para fazer do que ofender e atormentar o pequeno Twist. Assim, começou por pôr os pés em cima da mesa, puxou os cabelos e as orelhas a Oliver, chamou-lhe cobarde e manifestou-lhe o prazer que sentiria em o ver enforcado. Em poucas palavras, não houve maldade que não exercesse sobre a pobre criança, seguindo naturalmente os seus maus instintos. Mas, vendo que tudo isso não produzia os efeitos pretendidos, fazer Oliver chorar, mudou de processos, fez o que muitos espíritos mesquinhos, gente muito mais importante que Noé, fazem para se tornarem espirituosos, recorreu ao insulto pessoal. Órfão, como está a tua mãe? Morreu, respondeu Oliver. Por favor, não me fale dela. O pequeno corou ao proferir estas palavras, a sua respiração tornou-se mais rápida e os seus lábios e narinas contraíram-se. O que fez o Sr. Claypole pensar ser o prelúdio de uma boa choradeira. De que morreu ela, bastardo? Perguntou. Morreu de desgosto.
Pelo menos foi isso que me disseram algumas senhoras do albergue, respondeu Oliver, parecendo falar para si próprio e não para Noé. Calculo bem o que é morrer de desgosto. Tralará, tralará. Por que estás a chorar? Perguntou Noé, ao ver uma lágrima rolar na face da criança. Não é por sua causa, exclamou Oliver, passando a mão pela cara para enxugar a lágrima. E já chega. Não fale mais dela, é o melhor que tenho a fazer. O melhor que tenho a fazer, exclamou Noé. O melhor que tenho a fazer. Nada de insolência, bastardo, ou zango-me. A tua respeitável mãe. Ao dizer isto, Noé abanou a cabeça com malícia e franziu o pequeno nariz avermelhado. Tu sabes bem, continuou ele, encorajado com o silêncio de Oliver, e afetando um ar de compaixão, de todos o mais humilhante, tu sabes bem que já não se pode fazer nada. Nem tu próprio poderias. Estou mesmo zangado, podes ter a certeza, mas tenho pena de ti, como todos os que te conhecem. Mas, sabes, a tua respeitável mãe, como eu dizia, era uma vadia. Uma quê? Perguntou Oliver, levantando bruscamente a cabeça. Uma vadia, bastardo, retorquiu Noé com frieza, e foi melhor morrer assim do que ser presa ou deportada, ou ainda, o que era mais provável, ser enforcada. Vermelho de cólera, Oliver saltou do seu lugar, derrubou a mesa e cadeiras, agarrou Noé pelo pescoço e sacudiu-o com tanta força que os dentes do outro se entrechocaram. Depois, concentrando toda a sua força, deu-lhe um soco com tanta violência que o derrubou. Um momento antes, aquela criança, vergada pelos maus tratos, era mansidão em pessoa, mas a coragem despertara dentro de si. A afronta feita à sua mãe fizera-lhe ferver o sangue nas veias e o seu coração bater com mais força. A sua atitude era de raiva e os seus olhos brilhavam. Não era a mesma criança que agora olhava furiosamente para o seu desprezível perseguidor estendido a seus pés, o qual desafiava com uma energia que nunca conhecera até então. Socorro! Gritou Noé. Carlota! Minha senhora! Oliver quer matar-me! Socorro! Socorro! Os brados de Noé foram ouvidos por Carlota, que lhes respondeu com um grito agudo, e pela senhora Sowerberry, cuja voz se fez ouvir num diapasão ainda mais alto. A primeira entrou na cozinha por uma porta lateral, a sua patroa parou no cimo da escada até se assegurar de que a sua vida não corria perigo. Ah, miserável! Gritou Carlota, sacudindo Oliver com uma força comparável à de um homem robusto. Ingrato! Patife! Assassino! E cada sílaba era acompanhada por um murro violento e por gritos agudos. Se bem que as pancadas de Carlota não fossem nada leves, a senhora Sowerberry receando, sem dúvida, que não produzissem o efeito suficiente para acalmar Oliver. Desceu as escadas até a cozinha, agarrou-o pelo colete com uma mão e com a outra arranhou-lhe a cara. Noé, aproveitando esta enorme vantagem, levantou-se e começou a bater-lhe por detrás. Este exercício era demasiado violento para durar muito tempo. Quando todos já estavam cansados de bater, arrastaram a criança, que chorava e se debatia, mas nada intimidada, para o depósito de carvão e fecharam na chave. Depois a senhora Sowerberry sentou-se numa cadeira e desfez-se em lágrimas. Meu Deus! Ela está a desmaiar! Gritou Carlota. Noé, depressa! Traz-me um copo de água. Ó Carlota! Disse a senhora Sowerberry, falando melhor que podia, quer dizer, tanto quanto lhe permitiam a falta de respiração e a água fria que Noé lhe deitava na cara e nos ombros. Ó Carlota! Que sorte não termos sido todos assassinados nas nossas camas. Ah, sem dúvida que foi uma grande sorte, minha senhora, retorquiu esta. Espero que isto ensine o senhor a não meter mais em casa estas criaturas horríveis, que já nascem ladrões e assassinos. Pobre Noé! Quando entrei na cozinha, já estava quase morto. Pobre rapaz! Exclamou a senhora Sowerberry, olhando com compaixão para o seu aprendiz. Noé, que era muito maior do que Oliver, vendo-se como objeto da compaixão destas mulheres, esfregava os olhos com as palmas das mãos, soluçando. Que vamos fazer? Perguntou a senhora Sowerberry. O senhor não está a cair em menos de 10 minutos, ele é capaz de arrombar a porta. A força com que Oliver batia na porta era suficiente para considerar este temor fundamentado. Meu Deus! Meu Deus! Não sei o que fazer, disse Carlota. A não ser que se vá chamar um polícia. Ou a guarda, sugeriu Noé. Não, não, acudiu a senhora Sowerberry, pensando de imediato no velho amigo de Oliver. Noé, vai depressa chamar o senhor Bumble. Diz-lhe que venha já.
não te preocupes com o boné. Despacha-te e põe a lâmina de uma faca no olho para te fazer passar o inchaço. Noé, sem perder tempo a responder, saiu de casa e correu tão depressa quanto as pernas lhe permitiam. As pessoas que o encontravam admiravam-se de ver uma criança da escola de caridade a correr daquela maneira, sem boné na cabeça e com a lâmina de uma faca encostada ao olho. Capítulo 7. Noé Claypole correu todo o caminho, só parando à porta do albergue para recuperar o fôlego. Esperou o tempo suficiente para que as lágrimas lhe brotassem dos olhos e bateu com força à porta. O velho pobre que lhe abriu, ao ver tal expressão de terror na cara do rapaz, recuou com espanto. O que terá acontecido a este rapaz? Perguntou o velho indigente. O Sr. Bumble. O Sr. Bumble. Gritou Noé com tanta força que não só se fez ouvir pelo Sr. Bumble, mas o alarmou a tal ponto que o fez correr até ao pátio sem o seu fiel chapéu. Circunstância tão rara como curiosa, que nos demonstra que, quando é movido por um impulso forte e súbito, mesmo um bedel pode perder momentaneamente a calma e esquecer-se da sua dignidade. Sr. Bumble, disse Noé, se soubesse, Sr. Oliver. O quê? O que fez Oliver? Perguntou o bedel com um raio de prazer nos seus olhos metálicos. Por acaso, não terá fugido? Foi ele quem te fez essa nódoa negra? Não, senhor, não fugiu. Mas tornou-se num assassino. Quis matar-me, senhor, e depois a Carlota e a senhora. Oh, como me dói! Se soubesse, senhor. E ao mesmo tempo, contorcendo-se em todos os sentidos e colocando as mãos sobre a barriga, para fazer Bumble pensar que o violento ataque de que fora vítima lhe causará uma lesão interna, a qual o fazia sofrer terrivelmente. Ao ver que conseguirá alcançar o seu objetivo e que as suas informações tinham paralisado completamente o bedel, julgou útil subir o tom das suas lamentações uma oitava e, vendo o senhor de colete branco, que no momento atravessava o pátio, concebeu a feliz ideia de chamar a atenção e excitar a indignação do dito senhor, chorando ainda com mais força. Com efeito, o senhor mal deu 2 passos, voltou-se bruscamente para se informar do motivo que fazia uivar daquela maneira aquele velhaco, e por que o senhor Bumble não lhe administrava umas boas bengaladas, para o fazer chorar por alguma coisa. É um pobre rapaz da escola de caridade, disse o senhor Bumble, que por pouco não foi assassinado pelo jovem Twist. Eu tinha certeza, exclamou o homem do colete branco, parando de imediato. Eu tinha certeza. Desde o primeiro momento que tive o pressentimento de que esse rapaz acabaria enforcado. Também quis matar a criada, disse Bumble, branco de raiva. E depois a patroa, acrescentou Noé. E o patrão também, não foi o que disseste, Noé? Disse Bumble. Não, senhor. Ele não está em casa, senão também teria sido assassinado, respondeu Noé. Ele disse que o queria matar. Ah, ele disse que o queria matar, não é verdade, meu rapaz? Disse o senhor do colete branco. É verdade, respondeu Noé. Ah, a propósito, a patroa mandou-me perguntar se o senhor Bumble podia ir lá à casa pôr o Oliver na ordem, visto que o meu patrão não está. Com certeza, meu rapaz, com certeza, disse o senhor de colete branco. E, passando com a mão pela cabeça de Noé, que era, pelo menos, mais alto do que ele 3 polegadas, continuou, tu és um bom rapaz. Um bom rapaz. Bumble. Vá com a sua bengala à casa do Sowerberry e faça o que entender por melhor. Não o poupe, Bumble, percebeu? Assim farei, respondeu o bedel. E diga ao Sowerberry para não ser brando. Só a pancada se consegue alguma coisa dele, disse o homem do colete branco. Não me esquecerei, senhor, retorquiu o bedel. Bumble pegou na sua bengala e no chapéu e dirigiu-se o mais depressa possível para a casa do Sowerberry. A situação não se alterara. O senhor Sowerberry ainda não voltará e Oliver continuava a dar pontapés na porta da arrecadação com toda a sua força. As informações que Carlota e a senhora Sowerberry deram a respeito da ferocidade de Oliver foram tão alarmantes, que Bumble julgou ser prudente falar com ele antes de abrir a porta. Assim, deu um pontapé na porta, à laia de aviso, e falou através do buraco da fechadura, num tom grave e autoritário. Oliver, abra-me a porta. Respondeu a criança. Reconheces esta voz? Perguntou o bedel. Sim. Não sentes medo, quando te falo? Não, replicou Oliver, corajosamente. Uma resposta tão diferente da que esperava e estava habituado fez Bumble hesitar.
Recuou 3 passos, endireitou-se e olhou para os 3 espectadores da cena sem conseguir proferir uma palavra. Está a ver, Sr. Bumble, disse a Sra. Sowerberry, ele deve ter enlouquecido. Uma criança um pouco mais razoável não se atreveria a responder-lhe assim. Não é loucura, Sra. Sowerberry, disse Bumble, após alguns minutos de reflexão. É a carne. O que diz que é? Perguntou a mulher. A carne, minha senhora, respondeu o Bedel num tom enfático. É tudo devido à carne. Deu-lhe comida a mais, fez crescer nele uma força e um espírito artificiais, que não são nada convenientes a uma pessoa da sua condição. Isto mesmo lhe dirão os administradores do albergue, que são filósofos experimentados. Nós não o conseguíamos manter vivo? Se só lhe tivesse dado caldo de farinha, minha senhora, isto nunca teria acontecido. Meu Deus! Meu Deus! Exclamou a Sra. Sowerberry, olhando piamente para o teto da cozinha. Será que tudo isto se deve a um excesso de generosidade? A generosidade da Sra. Sowerberry para com Oliver consistira numa prodigalidade de sobejos que mais ninguém comeria. Por isso, houve uma grande abnegação da sua parte em aceitar a acusação feita por Bumble, da qual, justiça lhe seja feita, estava em absoluto inocente, de pensamentos, palavras e obras. Bem, disse o Bedel, logo que a senhora saiu do seu êxtase, na minha opinião, a única coisa que agora se pode fazer é deixá-lo fechado durante 24 horas, até que a fome o faça acalmar. Depois deixem-no sair e ponham-no a caldos de farinha durante todo o tempo de aprendizagem. Ele provém de má gente, Sra. Sowerberry. O médico e a criada disseram-me que a mãe chegou aqui, depois de passar grandes dificuldades e sofrimentos. Nesta altura do discurso do Bedel, Oliver, tendo ouvido o suficiente para saber que se referiam de novo à sua mãe, voltou a bater na porta com tal força, que ninguém conseguia fazer-se ouvir. Sowerberry regressou nesta ocasião. O crime de Oliver foi-lhe contado com todo o exagero que as mulheres julgaram necessário para excitar a sua fúria e o cangalheiro abriu imediatamente a porta da arrecadação e fez sair o seu rebelde aprendiz, puxando-o pelo colete. As roupas de Oliver tinham sido rasgadas durante a luta, a cara estava arranhada e contundida e os cabelos em desalinho. O vermelho da cólera ainda não desaparecera das suas faces, e quando foi tirado da prisão, longe de parecer intimidado, lançou um olhar ameaçador a Noé. Bom, aqui está um rapaz gentil, disse Sowerberry, dando-lhe uma bofetada. Ele disse mal da minha mãe, defendeu-se o pequeno. E depois, velhaco? Exclamou a Sra. Sowerberry. E ainda não disse tudo o que ela merecia. Não, protestou Oliver. A Sra. Sowerberry desfez-se em pranto. Esta torrente de lágrimas não deixou alternativa ao Sr. Sowerberry. O leitor compreenderá facilmente que, se este hesitasse um só momento em castigar severamente Oliver, teria sido, segundo os usos normais nas discussões matrimoniais, um bruto, um marido desnaturado, uma vil imitação de homem, e tantos outros encantadores epítetos, demasiado numerosos para serem inseridos neste capítulo. Portanto, agiu de modo a satisfazer a sua esposa ultrajada e a tornar inútil o uso da bengala paroquial. Durante o resto do dia, o nosso pequeno herói ficou encerrado nas traseiras da cozinha, acompanhado das pompas funerárias e de um bocado de pão seco. À noite, a Sra. Sowerberry abriu-lhe a porta, não sem primeiro fazer algumas observações pouco lisonjeadoras a respeito da sua mãe. E no meio dos sarcasmos de Noé e Carlota mandou-o deitar-se no seu leito de sofrimento. Só depois de se encontrar sozinho na loja do cangalheiro, deu livre curso às emoções que os acontecimentos desse dia tinham feito despertar no seu coração de criança. Ouvirá os sarcasmos dos outros com desprezo, tinha suportado as pancadas sem um único lamento, porque sentirá nascer dentro de si aquele nobre orgulho capaz de abafar o mínimo grito, mesmo que o queimassem vivo, mas nesse momento, que ninguém o podia ver nem ouvir. Caiu de joelhos no chão, escondendo a cara nas mãos, e chorou copiosamente. Oliver ficou imóvel naquela posição durante muito tempo, e já a candeia se estava a apagar quando se ergueu. Olhou em redor com precaução e, de ouvido atento, tirou os ferrolhos da porta e olhou para a rua. A noite estava escura e fria, e as estrelas pareciam, aos olhos da criança, mais longe da terra do que anteriormente. Não havia vento, as sombras negras das árvores, pela sua imobilidade, tinham qualquer coisa de sepulcral como a própria morte.
Voltou a fechar lentamente a porta e, aproveitando a luz vacilante que ainda era dada pela candeia, embrulhou num lenço as poucas roupas que possuía. Depois sentou-se num banco e esperou que amanhecesse. Aos primeiros raios da aurora que penetravam através das fendas dos taipais da loja, Oliver levantou-se e abriu de novo a porta. Um olhar temeroso à sua volta, um momento de hesitação, fechou a porta atrás de Cielo no meio da rua. Olhou para a esquerda e para a direita, hesitante na direção a seguir. Recordou-se de ver os carros, quando saíam da cidade, a subir lentamente a colina, dirigiu-se para esse lado. Ao chegar a um carreiro, que sabia ir dar a estrada mais à frente, meteu-se por ele, caminhando depressa. Enquanto caminhava, lembrou-se de ter percorrido aquele mesmo carreiro lado a lado com o Sr. Bumble, quando este o trouxera da sucursal do albergue de mendicidade. Aquele caminho conduzia ao casebre. Este pensamento fez o seu coração bater com mais força e sentiu o desejo de voltar para trás. Já tinha feito uma boa caminhada e perderia muito tempo se assim procedesse, e ainda era tão cedo, que não havia o perigo de alguém o ver. Portanto, continuou a andar e chegou defronte da casa. Nada levava a crer que os habitantes estivessem a pé a uma hora tão matutina. Parou e olhou com cautela para dentro do jardim. Um rapaz arrancava as ervas daninhas de um canteiro. Oliver reconheceu nele um dos camaradas de infância, ficou contente por o ver antes de partir. Embora mais novo do que ele, aquele rapaz fora seu amigo e companheiro de jogo. Tantas vezes tinham passado fome, sido espancados e encarcerados juntos. "Tio, Dick", disse Oliver quando o rapazinho correu para a porta e passou os pequenos braços através das grades para o acolher. "Está mais alguém levantado?" "Não, estou só eu", respondeu o Petis. "Não digas que me viste, Dick, percebes? Vou-me embora. Batiam-me e maltratavam-me. Vou procurar fortuna algures, bem longe daqui, não sei onde. Como tu estás pálido." "Ouvi o médico dizer-lhes que eu estava a morrer", respondeu a criança com um sorriso débil. "Como estou feliz por te ver, meu querido amigo. Mas não te atrases. Vai-te embora depressa." "Não, não. Quero te dizer adeus. Voltarei a ver-te, Dick, tenho a certeza, e então has de ter saúde e ser feliz." "Espero ser feliz, mas só depois de morrer. Sei que o médico tem razão, Oliver, porque sonho muitas vezes com o céu e com os anjos, e com meigos rostos que nunca vejo quando estou acordado." "Abraça-me", disse o pequenito, empoleirando-se na porta do jardim e passando seus pequenos braços em volta do pescoço de Oliver. "Adeus, meu amigo. Que Deus te abençoe." Se bem que saída da boca de uma criança, esta bênção foi a primeira que Oliver ouviu. E entre os sofrimentos e vicissitudes da sua vida futura, não a esqueceu por um único momento. Capítulo 8. Ao chegar a Sebe no final do carreiro, Oliver achou-se na estrada principal. Eram 8 horas, embora já tivesse percorrido 5 milhas, correu e escondeu-se atrás da Sebe, com receio de ser apanhado, caso o perseguissem. Sentou-se ao lado de um marco de pedra e meditou, pela primeira vez, sobre qual a direção a seguir. Tendo ouvido com frequência aos velhos do albergue de mendicidade que um rapaz expedito poderia facilmente ganhar a sua vida em Londres, decidiu que esse seria o local que mais lhe convinha. Iniciou, então, a sua marcha, dormindo nos campos, comendo o que lhe davam e os restos que deitavam para o lixo. Tinha 70 milhas a percorrer. No 7º dia de viagem, atingiu, a cochear, a pequena cidade de Barnet. Era ainda de manhã e as portinholas das janelas estavam fechadas e as ruas desertas. Ainda ninguém se levantara. O sol erguia-se radioso, mas a sua luz apenas lhe fazia lembrar, de um modo mais sensível, a sua tristeza e miséria. Oliver sentou-se nos degraus frios de uma escada, com os pés em sangue e cobertos de pó. Pouco a pouco, as portas abriram-se, as gelosias das janelas levantaram-se e as pessoas começaram a circular nas ruas. Alguns transeuntes, poucos, paravam momentaneamente para o observarem ou voltavam-se simplesmente quando por ele passavam. Mas nenhum o socorreu, nem se deu ao trabalho de lhe perguntar o que fazia ali. A pobre criança não tinha coragem para mendigar e deixou-se ficar sentado sem saber o que fazer. Estava já sentado há algum tempo nos degraus da escada, espantado com a quantidade de tabernas que via. Quase todas as casas de Barnet eram tabernas. E olhando para os carros que passavam à sua frente, surpreso com a rapidez e ligeireza com que percorriam o caminho.
que a ele exigirá uma semana de coragem e de decisão anormais na sua idade, quando seu olhar pousou num jovem que anteriormente passará por ele sem parecer notá-lo, e que agora se colocará no lado oposto da rua a observá-lo com atenção. De início não deu grande importância a este facto, mas vendo que o rapaz continuava na mesma posição, levantou a cabeça e olhou-o fixamente. Então o rapaz atravessou a rua na sua direção. Olá, camarada. Que se passa? O indivíduo que falava ao nosso pequeno viajante era pouco mais ou menos da sua idade, era o rapaz mais original que Oliver tinha visto, sujo, a fronte baixa, o nariz arrebitado, pequeno e de pernas arqueadas. Olá, camarada. Que se passa? Disse o estranho a Oliver. Morro de fome e estou muito cansado, respondeu Oliver com as lágrimas nos olhos. Fiz um longo percurso. Há 7 dias que caminho. 7 dias, disse o jovem. Ah, compreendo. Por ordem dos Shuis, hein? Mas, acrescentou ele ao notar a surpresa de Oliver, julgo que não sabes quem são os Shuis, camarada. Oliver respondeu com ingenuidade que nunca tinha ouvido tal palavra. Aqui está um inocente, exclamou o rapaz. Os Shuis são a polícia. Caminhar por ordem da polícia é não andar à direito, andar sempre a subir, sem nunca descer. Nunca foste ao Moinho 2? Qual moinho? Perguntou Oliver. Qual moinho? Qual moinho? Ora esta. O moinho que anda mais depressa quando as águas estão baixas, quer dizer, quando há mais trabalhadores. Vem comigo, tens a barriga vazia e é preciso que trinques qualquer coisa. Tenho a bolsa quase vazia, mas enquanto houver, Vamos, aguenta-te nas canetas. O rapaz ajudou Oliver a levantar-se e conduziu-o a uma mercearia, onde comprou um pedaço de chouriço e 2 libras de pão. Abriu um buraco no pão e introduziu o chouriço para não apanhar pó, depois meteu tudo debaixo do braço e dirigiu-se a uma taberna entrando para uma sala das traseiras. Aí, o misterioso jovem mandou vir uma caneca de cerveja e Oliver saciou-se com uma esplêndida refeição, durante a qual o singular rapaz o observava de vez em quando, com grande atenção. Vais a Londres? Perguntou o jovem quando Oliver acabou. Sim. Tens alojamento? Não. Dinheiro? Não. O indivíduo começou a assobiar e enfiou as mãos nos bolsos, tanto quanto lhe permitiam as mangas largas do casaco. O senhor vive em Londres? Perguntou Oliver. Sim, quando estou em minha casa. Retorquiu o outro. Tu não sabes onde dormir esta noite, pois não? Não, respondeu Oliver. Já não durmo debaixo de um teto desde que deixei a minha terra. Não te atormentes por tão pouco, replicou o jovem. Tenho de ir a Londres esta noite e conheço lá um velho honesto que te dará dormida de borla, desde que sejas apresentado por um dos seus amigos, compreendes? E quem por ali não me conhece? Esta oferta inesperada fora demasiado sedutora para ser recusada, sobretudo quando era seguida pela afirmação de que o velho arranjaria uma boa colocação a Oliver. Isto conduziu a uma conversa mais confidencial, em que Oliver descobriu que o seu amigo se chamava Jack Dawkins, e que era amigo íntimo e protegido do senhor em questão. O aspecto exterior de Dawkins não condizia com as honras feitas ao patrão. Mas como se exprimia de um modo rápido e numa linguagem pouco distinta, e além disso confessara que os seus amigos o conheciam pela alcunha de amatreiro, Oliver concluiu que o seu companheiro era talvez descuidado e leviano e que todos os preceitos morais do seu protetor não tinham tido influência nele. Resolveu, então, que se o matreiro lhe parecesse incorrigível, renunciaria à honra de conviver com ele. Como Jack Dawkins não queria entrar em Londres senão à noite, chegaram só às 11 horas ao limite de Islington. Passaram diante da taberna do Anjo na esquina da rua de St. John, enfiaram pela ruela que levava ao teatro Sadler's Wells, subiram a rua de Esmoto e Copice Row e desceram pelo pequeno pátio perto do asilo de mendicidade. Logo que atravessaram o terreno que outrora se chamara Rockey in the Row, chegaram a Little Saffron Hill e Great Saffron Hill. Aí, o amatreiro apertou o passo e recomendou a Oliver que o seguisse de perto. Oliver pensava se não seria melhor fugir logo que alcançassem o fim da rua. Então, o seu companheiro, perto de Field Lane, agarrou-lhe um braço, empurrou a porta de uma casa e, mal entraram, fechou a porta. Quem vem lá? Gritou uma voz em resposta a um assobio do amatreiro. Plum e Slane. Foi a resposta. Parecia ser uma senha ou um sinal para indicar que não havia nada a recear.
A luz fraca de uma vela refletia-se na parede, ao nível do patamar superior da escada. Assomou uma cabeça. Vocês são dois? Perguntou o homem, levantando um pouco mais a vela e pondo a mão por cima dos olhos para ver melhor. Quem é o outro? Um novo recruta, respondeu Jack Dawkins, fazendo avançar Oliver. De onde vem ele? Da terra dos patetas. Fagin está lá em cima? Sim. Está a escolher os lenços. Subam. A luz afastou-se para dentro e o homem desapareceu. Oliver, tateando o caminho com uma mão e com a outra agarrada às roupas do seu companheiro, chegou com dificuldade ao cimo da escada sombria e em ruínas que o matreiro subira com segurança e agilidade, provando que conhecia bastante bem aquele caminho. Este abriu a porta de um quarto que dava para as traseiras da casa e fez entrar o seu novo amigo. A cozinhar salsichas numa frigideira, encontrava-se um velho judeu, cuja aparência maldosa e feice repulsiva se encontravam esbatidas por um embaraçado cabelo ruivo. No chão, estavam dispostas algumas enxergas grosseiras feitas de sacos de pano velhos, e à volta de uma mesa, encontravam-se sentados 4 ou 5 rapazes, a fumarem cachimbo e a beberem aguardente como se fossem mais velhos. Apresento-te o meu amigo Oliver Twist, Fagin, disse o amatreiro. O judeu sorriu, cumprimentou Oliver e disse que esperava ter o prazer de o conhecer melhor. Estamos encantados por te ver, disse o judeu. Matreiro, tira as salsichas do fogão e põe esse banco junto do lume para Oliver se sentar. Ah, estás a olhar para os lenços, meu amigo? É uma boa coleção, não é? Acabamos precisamente de os contar para os enviar à lavandaria, Oliver. É só isso. Estas últimas palavras do judeu provocaram aplausos dos seus jovens alunos, e foi entre risadas gerais que se sentaram à mesa. Oliver comeu a sua parte da refeição, o judeu encheu-lhe um copo com gin e água quente, recomendando que bebesse depressa para passar o copo a outro. Pouco depois, Oliver sentiu-se levado para um dos sacos e adormeceu profundamente. Capítulo 9. Era já tarde quando Oliver acordou na manhã seguinte. No quarto apenas se encontrava o velho judeu, que fazia ferver o café, mexendo com uma colher e assobiando baixinho. De vez em quando parava, para ouvir qualquer ruído vindo de baixo e, depois de satisfazer a sua curiosidade, continuava a mexer o café e a assobiar. Logo que o café ficou pronto, o judeu pousou a caçarola no chão e, não sabendo como passar o tempo, virou-se maquinalmente para Oliver e chamou-o pelo nome. Pareceu-lhe que a criança ainda dormia, pois esta não lhe respondeu. Certo disso, dirigiu-se com cuidado até a porta e fechou-a no ferrolho. Em seguida, Oliver viu-o tirar de um alçapão aberto no soalho uma pequena caixa que colocou em cima da mesa. Os seus olhos brilhavam ao levantar a tampa e ao contemplar o conteúdo. Sentou-se numa cadeira velha e tirou de dentro da caixa um relógio magnífico de ouro, coberto de diamantes. Disse, encolhendo os ombros e fazendo uma careta horrível. Que grandes espertalhões! Verdadeiros espertalhões! Firmes até ao fim, sem revelarem o segredo do esconderijo. Nunca traiçoaram o velho Fagin. E, afinal, com que interesse? Isso não iria atrasar nem adiantar a situação deles. São bons rapazes. O judeu, enquanto refletia nestas coisas e noutras da mesma natureza, colocou o relógio outra vez dentro da caixa. Outros 5 ou 6, pelo menos, foram tirados um a um da dita caixa e contemplados com igual embevecimento, e depois anéis, broches, pulseiras e outras joias tão magníficas que Oliver não sabia o nome de todas. O judeu tornou a guardá-las e pegou numa outra tão pequena, que cabia na palma da mão. Parecia que tinha gravada uma inscrição pouco nítida, porque o judeu colocou-a em cima da mesa e, protegendo-a com a mão da luz, observou-a por muito tempo e com a máxima das atenções. Depois de ter perdido a esperança de decifrar a legenda, colocou-a novamente na caixa e recostou-se na cadeira. Que bela coisa é a pena capital! Murmurou entre dentes. Os mortos não podem voltar e dar a língua. É uma grande garantia para o comércio. 5 em fila foram pendurados um após o outro, e nenhum deles foi capaz de atraiçoar o velho Fagin. No momento em que dizia estas palavras, os seus olhos negros e penetrantes não se tinham desviado da joia. Mas de repente pousou-os em Oliver e reparou que a criança o observava com muda curiosidade. O velho compreendeu que tinha sido espiado.
Fechou com ruído a tampa da caixa, pegou numa faca que estava em cima da mesa e levantou-se com um ar furioso. Mas vacilava tanto que Oliver, apesar do medo que sentia, apercebeu-se de como a faca tremia na mão do velho. Então, o que é isto? Espiavas-me? Estavas acordado? O que viste? Fala, rapaz. Responde depressa, porque disso depende a tua vida. Há pouco tempo que estou acordado, senhor, respondeu Oliver. Lamento tê-lo interrompido, de verdade. Já estás acordado há 1 hora? Perguntou o judeu num tom ameaçador. Não, senhor. Tenho a certeza. De certeza? Interrogou o judeu, dando ao seu olhar uma expressão ainda mais feroz. Sim, senhor. Palavra de honra. Asseguro-lhe que não estava acordado. É verdade, é verdade. Está bem, meu amigo, disse o judeu, voltando ao normal e fingindo brincar com a faca antes de a pousar na mesa, como para fazer crer que a agarrara apenas por distração. Eu já sabia, amigo. Foi só para te pregar um susto. És um rapaz valente. És um rapaz valente, Oliver. Esfregou as mãos e riu-se, olhando ao mesmo tempo para a caixa com inquietação. Então, depois de um curto silêncio, pousou uma mão sobre a caixa e perguntou: Viste alguma destas coisas bonitas, amigo? Sim, senhor, respondeu Oliver. Exclamou o judeu, mudando de cor. É a minha pequena fortuna, Oliver. É tudo o que tenho para garantir a minha velhice. Todos dizem que sou avarento. Sim, amigo, simplesmente avarento, mais nada. Oliver pensou que o velho senhor devia ser, de facto, avarento, para viver de um modo tão mau e com tantos relógios, mas refletiu que os cuidados que tinha para o matreiro e os outros lhe deviam custar caro. Sentiu amizade por ele e perguntou-lhe respeitosamente se podia levantar. Claro, meu amigo, claro, respondeu o velho judeu. Olha, há uma bilha com água nesse canto, atrás da porta, trá-la aqui. Vou dar-te uma bacia para te lavares. Oliver levantou-se, atravessou o quarto e baixou-se para pegar na bilha. Quando se voltou, a caixa desaparecera. Acabará de se lavar e de voltar a pôr tudo no seu lugar, depois de, conforme as instruções do judeu, ter despejado a água da bacia pela janela, quando o matreiro entrou acompanhado de um dos seus amigos, o qual Oliver vira fumar no dia anterior e lhe tinha sido formalmente apresentado como sendo o Sr. Charlotte Bates. Bem, disse o judeu, dirigindo-se ao matreiro, ao mesmo tempo que olhava maliciosamente para Oliver, espero que tenham trabalhado esta manhã, meus amigos. Um pouco, respondeu o matreiro. Não foi mal, respondeu Charlotte. Vocês são bons rapazes, muito bons rapazes, disse o judeu. O que trouxeste, Jack? 2 carteiras, respondeu este. Cheias? Perguntou o judeu com curiosidade. Não estão mal, replicou o matreiro, e tirou do bolso 2 carteiras, uma verde e outra vermelha. Não tão carregadas como deviam, disse o judeu, depois de examinar escrupulosamente o conteúdo. Mas estão limpas e em bom estado. É trabalho de um bom operário, não é, Oliver? Muito bom, senhor, respondeu Oliver. Charlotte começou a rir às gargalhadas, com grande espanto da criança que não via nada que desse vontade de rir. E tu, meu amigo? Perguntou Fagin a Charlotte. O que nos trazes? Lenços, respondeu o mestre Charlotte, tirando 4 lenços de assoar da algibeira. Muito bem, disse o judeu depois de lhes passar uma revista. Não são nada maus. No entanto, Charlotte, marcaste-os mal, é preciso tirar-lhes as marcas com uma agulha, e vamos mostrar a Oliver como se faz, para ele aprender. Está bem, Oliver? Como o senhor quiser, respondeu Oliver. Has de gostar de fazer lenços tão bem como Charlotte Bates, não é verdade, amigo? Perguntou o judeu. Oh, sim, gostaria muito, se me quiser ensinar. Mestre Bates viu nesta resposta qualquer coisa de divertido, pois começou novamente a rir às gargalhadas, o que o fez engasgar-se com o café que estava a beber. Ele é mesmo anjinho, exclamou Charlotte, para justificar a sua atitude tão pouco civilizada. Matreiro, passando a mão pela cabeça de Oliver para lhe tirar os cabelos da cara, disse-lhe que rapidamente aprenderia. O velho judeu, ao ver que o rapaz começava a corar, mudou de conversa, perguntando se tinha ido muita gente assistir à execução que tivera lugar nessa mesma manhã.
Pela resposta dos dois rapazes, Oliver percebeu que eles tinham assistido, o que o intrigou verdadeiramente, pois não percebia como tinham tido tempo para trabalhar tanto. Depois de acabarem de comer, o prazenteiro ancião e os dois rapazes jogaram um jogo tão curioso como invulgar. O primeiro pôs uma tabaqueira numa algibeira das calças e uma carteira na outra, no bolso do colete um relógio com uma corrente de segurança, que passou em volta do pescoço, espetou na camisa um alfinete com um diamante falso e abotoou o casaco até acima. Depois, guardando um estojo de óculos e um lenço nos bolsos da sobrecasaca, começou a passear pelo quarto, com uma bengala na mão, tal como os cavalheiros respeitáveis que vemos nas ruas todos os dias. Parava ora em frente da chaminé, ora em frente da porta, fingindo admirar os artigos expostos nas montras das lojas. Por vezes, olhava à sua volta e apalpava os bolsos para se assegurar de que não fora roubado, e fazia-o com tanta naturalidade, que Oliver ria-se até as lágrimas lhe caírem. Durante todo este tempo, os dois rapazes seguiam-no de perto, evitando tão agilmente o seu olhar cada vez que ele se voltava, que era impossível seguir-lhes os movimentos. Em dado momento, Matreiro caminhou mesmo atrás dele enquanto Charlotte lhe dava um encontrão e, nesse mesmo instante, subtraíram-lhe num ápice. E com uma destreza impressionante, tabaqueira, carteira, relógio, corrente de segurança, alfinete, lenço e estojo de óculos. Se o velho sentia uma mão numa das algibeiras, dizia em qual e o jogo recomeçava. Quando já tinham repetido o jogo uma série de vezes, duas rapariguinhas vieram visitar os dois rapazes. Uma chamava-se Betsy e a outra Nancy. Os cabelos eram fortes mas maltratados, os sapatos não tinham atacadores e as meias estavam negligentemente calçadas. Não eram propriamente bonitas, mas tinham boas cores e pareciam alegres. Como as suas maneiras fossem excessivamente francas e agradáveis, Oliver pensou que elas eram simpáticas. As senhoritas ficaram durante bastante tempo. Como uma delas se queixasse de ter o estômago gelado, trouxeram-lhes licores e a conversa tornou-se viva e animada. Por fim, Charlotte disse que já era a altura de se epirar, expressão esta que Oliver julgou querer significar sair, porque, logo de seguida, o matreiro, Charlotte e as duas raparigas saíram juntos, com algum dinheiro que o bom judeu lhes deu para se divertirem. Pronto, amigo, este não é um modo agradável de viver? Disse Fagin. Ei-los livres para o resto do dia. Já acabaram de trabalhar, senhor? Perguntou Oliver. Sim, retorquiu o judeu, a não ser que se lhes depare uma boa oportunidade. Se isso acontecer, não a desperdiçarão, podes ter a certeza. Toma-os como exemplo, amigo. Toma-os como exemplo. Faz tudo o que te disserem e consulta-os em tudo, principalmente ao amatreiro. Ele será um grande homem, e tu serás como ele, se o tomares como exemplo. O meu lenço está a sair da algibeira, amigo? Perguntou, parando de repente. Sim, senhor, respondeu Oliver. Então, tenta tirar-mo sem eu dar por isso, como os viste fazer quando nos divertíamos esta manhã. Oliver segurou o fundo do bolso com uma mão, tal como viram o matreiro fazer, e com a outra tirou habilmente o lenço. Já está? Perguntou o judeu. Ei-lo, senhor, disse Oliver, mostrando-lhe. És um rapaz esperto, meu amigo, disse o jovial ancião. Nunca vi ninguém tão hábil. Toma lá um xelim para ti. Se continuares assim, serás o maior homem da época. Agora, vou ensinar-te a desmarcar os lenços. Oliver perguntava a si próprio que relação poderia haver entre escamotear, por brincadeira, um lenço ao idoso e a sorte de se tornar num grande homem. Mas logo pensou que o judeu, sendo mais velho que ele, devia saber mais, e assim aproximou-se da mesa e deixou-se absorver pelo seu novo estudo. Capítulo 10. Oliver ficou no quarto do judeu durante vários dias a desmarcar lenços, que chegavam em grande quantidade, e algumas vezes a tomar parte no referido jogo que se repetia regularmente todas as manhãs entre o judeu e os dois rapazes. Por fim começou a suspirar por ar livre, e pediu várias vezes ao velho que o deixasse ir trabalhar fora com os seus companheiros. Preferia entrar em atividade do que presenciar o modo como o velho exprimia a sua moral austera. Sempre que o matreiro ou Charlotte Bates entravam à noite de mãos vazias, o ancião dirigia-lhes um longo discurso sobre os inconvenientes causados pela preguiça e pela ociosidade, e para que esta verdade ficasse bem gravada nas suas memórias, mandava-os deitar sem cearem.
uma vez por outra atirava-os da escada abaixo. Mas o excesso de zelo da parte do virtuoso ancião raramente chegava a este extremo. Enfim, numa bela manhã, Oliver obteve a autorização que tão ardentemente desejava. Havia já 2 ou 3 dias que não desmarcava lenços, e as refeições tinham se tornado um pouco escassas. Talvez fossem estes os motivos que levaram Fagin a dar o seu consentimento. De qualquer modo, disse a Oliver que podia sair sob a vigilância de Charlotte Bates e do seu amigo o matreiro. Os 3 amigos partiram, o matreiro de mangas arregaçadas e chapéu sobre as orelhas como de costume, Mestre Bates, com mãos nos bolsos e andar gingão. E Oliver entre os dois perguntava a si próprio onde iriam e que ramo da indústria iria aprender. Andavam tão devagar e de um modo tão incerto, que Oliver pensou que os amigos enganavam o velho senhor, em lugar de se dirigirem para o trabalho. O matreiro tinha o mau hábito de arrancar os bonés aos rapazinhos e atirá-los para os pátios. Charlotte, por seu turno, não tinha a noção perfeita acerca da propriedade privada. De todas as barracas fazia sumir para dentro dos bolsos ora maçãs, ora cebolas. Tudo isto parecia a Oliver tão inconveniente, que já estava disposto a deixá-los e voltar para casa conforme pudesse, quando a sua atenção foi atraída de súbito por uma mudança misteriosa por parte do matreiro. Acabavam de sair de uma passagem estreita perto de Clerkenwell quando um matreiro parou de repente, pôs um dedo nos lábios e fez recuar os seus companheiros com a maior circunspecção. "Que se passa?" perguntou Oliver. "Chute", ordenou o matreiro. "Vês aquele velhote encostado à prateleira da livraria? Aquele senhor, no outro lado da rua?" repetiu Oliver. "Sim, vejo. Vamos fazer o arranjinho", prosseguiu o matreiro. "Ótimo", replicou Charlotte. Oliver olhava ora para um, ora para outro, com surpresa, mas não teve sequer tempo de fazer qualquer observação, pois os 2 rapazes atravessaram a rua despreocupados e deslizaram suavemente por detrás do velho senhor, que era o alvo das atenções de Oliver. Este deu então alguns passos na mesma direção e, como não sabia se devia recuar ou avançar, fitava-os com grande espanto. O cavalheiro de cabeça empoada e óculos de ouro parecia ter um aspecto muito respeitável. Vestia casaca verde-garrafa com gola de veludo preto, calça branca e, debaixo do braço, tinha uma bengala de bambu. Acabará de retirar um livro da prateleira e lia tão tranquilamente como se estivesse sentado na sua poltrona, no escritório. E era muito provável que disso estivesse convencido, de tal modo estava absorvido pela leitura, que não via nem a prateleira da livraria, nem a rua, nem os 2 rapazes. Nada a não ser o livro, que lia do princípio da página até ao fim, e virando depois a folha recomeçava na primeira linha da página seguinte, com o mais vivo interesse e o maior ardor. Quais não foram o horror e surpresa que Oliver sentiu quando, abrindo os olhos tanto quanto lhe permitiam as pálpebras, viu o matreiro enfiar uma mão no bolso do senhor e tirar um lenço que passou a Charlotte, depois do que voltaram à esquina da rua, correndo a toda a velocidade. Num momento, todo o mistério dos lenços, dos relógios, das joias e da existência do próprio judeu se desvaneceu no espírito da criança. Por uns instantes quedou-se absorto, o sangue fervia-lhe nas veias de tal modo que se julgou em cima de um braseiro. Depois, confuso e amedrontado, começou a correr e, sem saber o que fazia nem para onde ia, fugiu tão depressa quanto podia. Tudo isto fora obra de um momento. No mesmo instante em que Oliver começou a correr, aconteceu que o senhor meteu a mão na algibeira e notou a falta do lenço. Voltou-se bruscamente e, ao ver o rapaz fugir, concluiu que fora ele o autor do roubo, perseguiu-o de livro na mão e gritou com toda a sua força: "Agarrem, que é ladrão! Agarrem, que é ladrão!" Não era o único a gritar atrás de Oliver, matreiro e Charlotte Bates, temendo chamar sobre si as atenções correndo, esconderam-se na primeira porta aberta que encontraram. Mas, mal ouviram o grito e viram Oliver correr, aperceberam-se do que se passava e juntaram-se aos perseguidores, como bons cidadãos que eram, gritando como os outros: "Agarrem, que é ladrão! Agarrem, que é ladrão!" Oliver, educado por filósofos, desconhecia a máxima sublime "salve-se quem puder" da primeira lei da natureza. Se a soubesse, talvez estivesse preparado para o que lhe acontecia, mas, assim, ainda ficou mais atemorizado. Há qualquer coisa de mágico no grito "Agarrem, que é ladrão!"
O comerciante deixa o seu balcão e o carroceiro a carroça, o homem do talho seu cesto, o padeiro seu cabaz, o leiteiro a sua bilha, o comissionista os seus fardos e a criança a sua raquete. Todos se agitam em desordem, atropelando os transeuntes ao voltar de uma esquina, atiçando os cães, assustando as galinhas e fazendo ecoar pelas ruas, praças e travessas este grito: agarrem, que é ladrão! Agarrem, que é ladrão! Este grito era repetido por 100 vozes, e a multidão engrossava em cada esquina. O homem tem fortemente enraizada na alma uma paixão por correr atrás de qualquer coisa. Uma infeliz criança sem fôlego e fatigada de fugir, com o terror nos olhos e a agonia no coração, com o rosto coberto de suor. Redobra os esforços para conservar o avanço sobre os perseguidores, os quais, à medida que recuperavam terreno, gritavam e vociferavam de alegria: agarrem, que é ladrão! Agarrem, que é ladrão! Finalmente, ei-lo agarrado. Fora um bom golpe, não fora? Está estendido no chão, e a multidão comprime-se em seu redor. Cada novo espectador empurra os outros só para o ver. Afastem-se. Deixem-no apanhar um pouco de ar. Que parvoíce! Não valia a pena? Onde está o cavalheiro? Está aqui. Deixem-no passar. Cavalheiro, é este o rapaz? Sim. Oliver está estendido no chão, coberto de lama e de poeira, com a boca ensanguentada e olhando desvairadamente para a multidão que o cerca, quando o cavalheiro é introduzido, para não dizer empurrado, no cerco. Sim, disse com bondade, receio que tenha sido ele. Receia? Murmurou a multidão. Pobre rapazinho, disse o senhor. Está bastante magoado. Fui eu que o pus assim, cavalheiro, disse um matulão, avançando. E cortei a mão contra os seus dentes. Fui eu quem o fez parar. Ao dizer isto, o homem levou a mão ao chapéu, sorrindo estupidamente e esperando, sem dúvida, receber qualquer coisa pelo seu feito, mas o cavalheiro, examinando-o com um ar de desprezo, lançou em volta um olhar inquieto, como se ele próprio procurasse um meio de se evadir. Tê-lo-ia feito sem dúvida, o que daria lugar a uma nova perseguição se um polícia não tivesse furado por entre a multidão e agarrado Oliver pelo colete. Não fui eu, senhor. Juro, juro. Foram outros 2 rapazes, disse Oliver, juntando as mãos com um ar suplicante e olhando à sua volta. Devem estar para aí, em qualquer sítio. Ah, sim. Claro que estão, retorquiu o polícia com ar de troça. Estava a falar verdade sem o saber, Matreiro e Charlotte tinham se escapado pela primeira travessa que haviam encontrado no caminho. Vamos, levanta-te. Não lhe faça mal, pediu o cavalheiro, cheio de compaixão. Oh, eu não lhe faço mal, respondeu o polícia, rasgando as roupas da criança e obrigando-a a levantar-se, para provar o que afirmava. Vamos, essa cara comigo não dá resultado. Aguenta-te nas pernas, pequeno celerado.